A Mata Atlântica é o bioma presente em todo o estado de Santa Catarina. E é também o bioma mais ameaçado, já que se encontra na faixa litorânea do Brasil, onde há a maior concentração humana. Hoje em dia, apenas 8% da vegetação original está preservada. Buscando trazer conhecimento acerca do tema para crianças do ensino fundamental, foram lançados pelo Laboratório de Educação Cerebral do Centro de Filosofia e Ciências Humanas o livro e jogo Mata Atlântica, o bioma onde eu moro. Para falar sobre o projeto, nós recebemos hoje no UFSC Entrevista Cristina Santos, bióloga e uma das autoras do projeto. Muito obrigada pela sua presença, Cristina. Seja bem-vinda ao UFSC Entrevista. Obrigada. Cristina, para começar, como que surgiu a ideia de criar esse material para crianças com base no bioma Mata Atlântica? Então, existe uma carência em termos de materiais educativos sobre o tema biomas brasileiros, né? E o bioma Mata Atlântica é o bioma, dos 5 biomas brasileiros, é o mais ameaçado de extinção, né? Então, ele compreendia, o domínio do bioma Mata Atlântico compreendia 15% da área do território brasileiro. Hoje ele corresponde a 8%. Então, é o segundo bioma mais ameaçado do planeta. Então, e reúne uma biodiversidade incrível, né? Então, pela carência de materiais educativos e pela importância desse bioma, surgiu a ideia de se preparar um game sobre esse assunto. Então, quando a FAPESC lançou o edital Biodiversidade, surgiu então a oportunidade de prepararmos um material educativo cujo edital, com esse tema, com um edital cujo foco tão específico, né? Pode explicar um pouco como que funciona esse game interativo? Olha, o game, ele usa a tecnologia multimouse e até onde sabemos, somos os primeiros a utilizar essa tecnologia no Brasil. Então, o que é tecnologia multimouse? É permitir que 2 ou mais mouses sejam conectados em um mesmo computador e cujo movimento, a ação deles seja independente. Então, no caso desse jogo, 2 crianças participam, jogam juntas, com movimentos independentes do mouse, trabalham cooperativamente para avançar cada etapa do jogo. Então, elas têm determinado número de peças que elas podem movimentar, cada uma, e em conjunto elas realizam as etapas do game. Ah, claro. Então, não é que uma vai contra a outra, elas vencem as etapas juntas. Juntas, isso. Qual que é a importância de sensibilizar as crianças acerca da Mata Atlântica? Da preservação, na verdade, né? Olha, na verdade a gente tem que preservar e sensibilizar todos os brasileiros, né? E como a gente está trabalhando na educação, a gente inicia todo esse trabalho na infância, né? Então, pelo fato de ser um bioma altamente ameaçado, reunir uma grande diversidade de espécies, tanto vegetais como animais específicas desse bioma, sabendo que a Mata Atlântica, como você mesmo apontou no início da entrevista, é um local onde mais de 50% da população brasileira vive. Então, todos os mananciais de água, né, da maior parte da população brasileira, é produzido pela Mata Atlântica. Né? Apesar de ela estar tão fragmentada e restar apenas 8% dela, é graças a ela que existe a produção de água que consumimos, né? É o que existe dela ainda. Então, a presença dela, ela é fundamental para a nossa existência, assim como para as espécies vegetais e animais também. Eles foram feitos para o público do ensino fundamental. Mais ou menos de que ano o livro e o jogo são indicados? Especificamente entre o 3º e 5º ano. Tá? Então, 3º, 4º ou 5º ano. A escola vai utilizar dependendo do ano em que ela trata o tema biomas brasileiros. Existe uma variação entre as escolas do ano em que ele é utilizado, esse tema é abordado. E o livro e o jogo foram feitos para ser usados juntos? Olha, não necessariamente, mas eles se complementam. Sim. Né? Então, as informações, no jogo, por exemplo, apresentamos 36 espécies de animais. No livro, essas 36 espécies de animais são apresentadas mais detalhadamente, né, informações sobre elas. O jogo fala do bioma Mata Atlântica no Brasil e no estado de Santa Catarina. O livro apresenta informações específicas sobre essas 2 áreas, tanto a dispersão do bioma no Brasil como no estado, né? A situação atual do bioma no estado de Santa Catarina. Então, ela abriu espaço de se detalhar mais essas informações. Esse projeto ele é multidisciplinar. Quanto tempo demorou a produção do game?
Olha, o game levou um ano para ser preparado, porque produzir um game envolve várias etapas, né? Então é uma equipe multidisciplinar que foi responsável pela preparação do game. Então tem a questão da produção do conteúdo, a qual eu fui responsável, tem a parte de ilustração e roteiro, que foi a Ana Beatriz Bahia, e através dela houve uma parceria do Estúdio Castalha. Tem o programador, que foi o Matheus Blanc, e uma pessoa que foi responsável pelos testes de usabilidade, que foi o Luciano Caminha Júnior. Atuou ainda uma bióloga estudante do curso de Biologia da UFSC, que me ajudou na coleta de informações, que foi a Elaine Nakamura. Certo. E esse game, vocês tiveram uma versão beta, né? Sim. Que foi aplicada primeiro numa escola particular aqui de Florianópolis, aí foram feitas alterações, e depois no colégio de aplicação. Quais que foram as principais mudanças feitas no game a partir da avaliação das crianças? Eu não digo mudanças, foram adaptações, acréscimos que o game sofreu. Então, assim, quando o desenvolvimento da programação ainda estava no seu início, nós conseguimos fechar um dos ecossistemas, porque o jogo trata os 6 ecossistemas presentes no estado de Santa Catarina. Então, o ecossistema Manguezal, naquela época, estava pronto, com seus minigames. Então, nós fizemos esse teste, né, da versão beta, aplicamos num grupo de crianças do 4º e do 5º ano, para ver se elas estavam, se o tempo que se levava para se utilizar as peças do jogo, para ver a dinâmica do jogo, se ela estava facilmente, se as crianças estavam compreendendo bem isso, se estava interessante para elas aquele tipo, aquela estrutura de jogo, se a estética do jogo estava agradável para as crianças, né? E ao final da aplicação, elas perguntaram assim, bom, esse jogo ele não tem um avatar? Né? Porque elas estão acostumadas a jogar games, né? Na verdade, muito mais que a gente. Então, a gente achou isso interessante. Aí colocamos o papagaio de peito roxo, que é o personagem que está na capa do livro, e no game ele acompanha todas as etapas. E o papagaio de peito roxo é um dos animais apresentados no jogo, né? E elas também solicitaram, nós fizemos a seguinte pergunta, o que falta nesse jogo? O que mais seria interessante a gente introduzir? E as crianças, um grupo delas solicitou informações específicas sobre os animais apresentados, porque o game apresenta 36 animais, 6 animais para cada ecossistema. E nós não havíamos pensado num espaço específico para isso. Então, graças a essa solicitação, né, nós criamos uma área no game, que é uma mochila, que é a mochila do papagaio, né? E a partir do momento que ela consegue completar cada ecossistema, ela tem acesso à mochila e tem acesso também às fichas daquele ecossistema, via mochila, né? Então, graças ao preparo desse material, o texto dos animais, acabou vindo a ideia também de se preparar o livro. Então, foi todo um processo que desencadeou depois da produção do livro. Então, a solicitação das crianças, a busca por mais informações pelos animais acabou trazendo a ideia de lançar um livro também. Que legal. O livro ele é importante porque ele aprofunda o assunto que é apresentado no jogo, né? E como eu falei, existe uma carência muito grande de materiais na educação. Sim. Né? Então ele traz esse diferencial, ele traz a importância tanto do game para o livro é essa, né? É trazer um material de apoio na educação para tratar esse tema. Certo. Cristina, a gente vai fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta na sequência.